Boa noite! Hoje, 23/6/2021, nossa última aula dessa disciplina. Depois vem a prova e vocês estarão de férias, ok? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, né, para vocês. Aqui está um frio, muito frio, né, para variar, nosso mês de junho, mês todo com muito frio, ainda continua. Vocês têm várias palestras neste mês, né, para assistir também, vários eventos que a FACVEST está proporcionando, agora à noite mesmo também tem. Amanhã de manhã também tem o Global Talk, né, que vai falar sobre educação, sustentabilidade e turismo. Nós temos 3 palestrantes, nós temos palestrantes de Omã, de Portugal e da Malásia. Tá? São 3 palestras bem interessantes, né? Um vai falar de economia, de sustentabilidade, outro de turismo e outro de educação. E agora de noite também está acontecendo a Semana da Literatura, tem palestras muito interessantes na FACVEST, né, ali acontecendo, palestrantes renomados, então vale a pena assistirem também, tá? Então quem não está assistindo, não pode assistir a aula, com certeza deve estar assistindo as palestras. E para os que estão fazendo o TCC, né, também estão correndo atrás do prazo, né? Como hoje os alunos, professora, me ajuda, prof, ajudando com referências, né? Então, desejo um bom ano para todos, um semestre, aliás, né? Espero poder encontrar vocês no próximo semestre. Não sei qual é que vai ser a modalidade, provavelmente vai ser híbrida, né? De uma forma um tanto diferente, inovadora, ou da forma como a gente está tendo, né? Já estamos há 1 ano e meio dessa forma e nos adequamos perfeitamente, né? Nos economizamos bastante tempo de deslocamento, enfim, uma série de outras questões, né? Tem seus prós e seus contras, cada um tira o lado bom do que tem. Mas eu tenho para dizer para vocês que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, mais um semestre, né? Com essa disciplina que eu amo muito e que ela é de extrema importância para as empresas, como eu sempre relatei para vocês, né? E é um ramo de atividade que também vocês poderão se especializar e não vai faltar trabalho para vocês. Isso eu posso garantir para vocês. Posso garantir mesmo que não vai faltar trabalho. Então, isso como é que tem que estudar, não tem outro jeito, né? Isso é uma questão, assim, que se você não estudar, não tem que estudar, tem que estudar estatística, tem que estudar economia, tem que estudar matemática, tem que entender de contabilidade, tem que entender um pouco de análise, enfim, tem que transitar, seria uma multidisciplinaridade. Essa disciplina envolve uma multidisciplinaridade, enfim, envolve N disciplinas, tá? Então, por isso que ela é fantástica. E como a gente diz, hoje o profissional completo é aquele que transita por várias áreas. Aquele profissional que fica dentro de uma caixinha, ou seja, de um quadradinho, né, um retângulozinho ali, está fadado ao fracasso. Infelizmente, é doloroso dizer isso, mas isso é a verdade. Vocês ainda são muito jovens e eu peço encarecidamente para vocês, não fiquem dentro de uma caixinha, de um quadradinho, assim, saiam, migrem, sejam multidisciplinar, aprendam outras disciplinas, aprendam por conta própria, busquem mais, quanto mais vocês souberem, mais adiante vocês se distanciam dos outros. Se coloquem no lugar hoje,
daqueles alunos que desistiram lá o ano passado, no começo do semestre de 2020, e vocês continuaram. Alguém vai me dizer, professora, mas nós não aproveitamos tanto como a gente era acostumado. Tudo bem, é um quebra de paradigmas. É um quebra de paradigmas, vocês têm que estudar mais, e isso é a forma que vocês vão começar a ter que enfrentar. Tem que estudar por conta. Tem que estudar mais, tem que sair do quadradinho, como aqui, ó, da caixinha. Eu preciso sair dela, porque se eu ficar só nessa caixinha aqui, lamento, tá? Então, vocês tiveram a oportunidade, com essa disciplina, de migrarem para vários assuntos. Tá? Então, os que são, assim, fissurados numa linha de contabilidade fechada, débito e crédito, com certeza não gosto, porque, eu gosto de fazer débito e crédito. Então, você vai ser uma pessoa, um auxiliar de contabilidade, que vai fazer lançamentos contábeis, débito e crédito. E nada mais, vai fazer conciliação bancária, vai ser um auxiliar de contabilidade, e nada mais, tá? Então, vocês precisam, por favor, se especializarem, usarem todo esse conhecimento que vocês têm, toda a cabeça jovem que vocês têm, todo esse potencial, vão em busca, busquem, façam cursos, façam pequenos cursos, façam uma segunda graduação, façam um curso de especialização, migrem por áreas diferentes um pouco. Tá? Por isso que eu te digo, se vocês se especializarem em analistas financeiros, ou o analista fazer análise das demonstrações financeiras, verdadeiramente aplicando tudo que a teoria diz, não só o que nós conseguimos passar aqui para vocês, gente, vocês trabalham aonde vocês querem, não é em pequenas empresas, tá, gente? Em grandes empresas e com salários, assim, vamos dizer, de 15 a 20 salários mínimos, que para mim é um mega dinheiro, tá? Então, isso não é qualquer um, mas depende do empenho de vocês, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma pequena revisãozinha, assim, só mais uns detalhes, né? Porque eu já passei toda a revisão para vocês, semana passada, vocês têm todos os vídeos também, mas é uma performance, uma forma de fazer como é que eu vou dizer, um apanhado geral, né, do que a gente está vendo, né, o que a gente viu todo o semestre. Semana passada eu comecei de trás para frente, eu disse para vocês que ia começar da última aula e ia voltando, né, e o que estava mais recente na memória de vocês, certo? E aí eu vou contextualizar alguns conceitos, algumas coisas que podem ter ficado esquecidos na mente de vocês, né? Lembrando que a nossa disciplina é a análise das demonstrações financeiras. Então, se a análise das demonstrações financeiras, eu estou analisando balanços, eu estou analisando balanços contábeis, financeiros, eu estou fazendo análises de todos os itens dentro de um balanço. Ou seja, quando eu digo análise de todos os itens, eu estou fazendo análise de todas as contas dentro do próprio balanço da empresa. Tá? Então, se é financeiro, e ela tem um enfoque financeiro. Para mim, trabalhar no financeiro, eu tenho que conhecer matemática financeira. Para mim, trabalhar com análise, eu preciso trabalhar percentuais. Para mim conhecer percentuais, eu preciso conhecer matemática. Porque não é, né? Uma vez, eu nunca vou esquecer de um aluno que reprovou,
porque não conseguiu calcular, não conseguia calcular 10% de valores inteiros, 10% de valores inteiros, tá? Isso não foi na FacVest, foi numa outra faculdade que eu dava aula, e o aluno, mas quase zerou toda a prova, quase, não conseguiu calcular 10% com calculadora na mão. Então, vocês façam uma ideia do que esperar de um profissional destes. Então, vocês precisam ser especialistas. E precisam estudar um pouquinho, né? Se eu falo em percentual, sempre vai ser um percentual. Se é diferente eu apresentar um resultado 0,10 do que um resultado com 10. Aí eu sempre digo para vocês, é diferente eu ter 10 centavos do que ter 1 centavo. E aí o aluno vai me dizer que é a mesma coisa, né? Que está implícito que 10% é a mesma coisa que 0,10. Não, 0,10 é uma coisa e 10% é outra. Aí eu coloco um resultado de 0,10% e a resposta é 10%, como é que eu vou considerar uma resposta certa? Me diga, como que eu vou considerar uma resposta certa? Seria a mesma coisa, como eu disse dizer para vocês, ó, eu tenho 10 reais, ou tenho 10 centavos e tenho 1 centavo. É a mesma coisa? Não é? Tenho 10 reais, tenho 1 real, é a mesma coisa? Se vocês me dizem que é a mesma coisa, eu troco 1 real que eu tenho por 10 reais de vocês. É a mesma coisa, né? Então, não é por ali, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Faz muita diferença, mas muita diferença a vírgula no deslocamento, principalmente nas análises que vocês estão fazendo. Ai, professora, tem muitos números, eu nunca sei aonde vai a vírgula. Bom, tem que aprender, né? Aí eu não posso voltar lá no primeiro grau, no segundo grau, ensinar vocês a desloca a vírgula para a direita, para a esquerda. Eu não posso fazer isso. Isso vocês já têm que ter vindo aprendendo. E se não aprenderam, se esqueceram, vão aprender. Ou aprendam a usar a calculadora de vocês, né? Essas são as questões. Mas na hora da prova não dá para questionar e tentar recorrer que 0,10 é a mesma coisa que 10%. Não, né? Então, na análise, né, nós temos assim que todo o profissional responsável pela administração de um negócio sabe e tem que acompanhar os resultados continuamente. Como sempre falo, é importante para garantir o negócio, que ele cresça e que os resultados perpetuem, o que a empresa perpetue, para garantir que ela cresça e que o mercado também seja um fator, como é que eu vou dizer, relevante, né? Aí nós temos alguns indicadores que são normalmente usados para análise de uma gestão de uma empresa. Geralmente, neste caso, se usa a rentabilidade e a lucratividade. Eles são fundamentais, né? A rentabilidade e a lucratividade. Eles são fundamentais, né? Porque eu preciso saber se o que eu estou ganhando ou arrecadando, eu estou tendo prejuízo nas minhas operações, né? Ou se ela está só cobrindo meus custos. Então, eu preciso saber se ela tem lucratividade e se ela é rentável. Porque rentabilidade e lucratividade são coisas diferentes, né? Então, assim, por exemplo, né? Se eu quero fazer uma relação de ganhos de uma empresa, eu preciso saber a relação que ela tem à atividade que ela desenvolve. Então, o ganho de uma empresa em relação à atividade que ela desenvolve. Aí, eu preciso fazer essa análise de rentabilidade e lucratividade.
porque o lucro tu vai ter só lá na tua DRE. Então, não é só no balanço que tu vai ver se a empresa é rentável ou tem lucratividade. Então, são coisas que precisam fazer uma análise conjunta, né? Então, assim, se eu perguntasse, então, para vocês, dessa forma, o que é uma lucratividade? Só um pouquinho. Ah, é a Sharon. Boa noite, Sharon. Tá, e se eu perguntasse para vocês, o que é uma lucratividade? É uma questão, eu posso perguntar. O que é a lucratividade? Bom, né, uma lucratividade é um ganho que uma empresa tem em relação à atividade que ela desenvolve. Pronto, está respondida a pergunta, né? Boa noite, Sharon. Tu quer falar alguma coisa, Sharon? Ô, prof, Oi. eu mandei a última atividade ali no seu e-mail, né? Daí a senhora acho que até me deu um responder ali para confirmar. Eu só fiquei com uma dúvida, o desafio era aquilo mesmo que a gente mandou já no Sim, início ali, sim, uhum, sim. é? É, Ah, tá. tá. Não, então tá. Eu achei que tinha mais alguma coisa para enviar, Não, mas não então era tá aquele certo. mesmo que vocês mandaram. Isso. Hoje é a última aula, professora, ou não? Sim, Tem é a mais última uma? aula. Última aula. Ah, então tá certo. Tá bem. É, eu já Obrigada. tinha feito a despedida aí no começo. Ah, tá. Não é porque é agora que eu consegui ver as aulas daquele dia, né? Daí eu tava meio atrasada, mas daí eu consegui olhar todas as aulas. Conseguiu olhar todas as aulas? Uhum. E daí agora conseguiu se localizar bem? Aham, consegui. Mas bem tranquilo. Elas têm sequência lógica ou não? Tem, aham. O professor tem um vídeo que a senhora deu uma palestra e eu acho que a senhora desabilitou o áudio pra gente, porque não apareceu o áudio, não deu pra ouvir o áudio. Da palestra? Aham. No vídeo da aula gravada, é, fica mudo? Ué, eu Uhum. vou ver com a faculdade, porque eles me passaram o áudio. Eu vou verificar daí, tá? Ah, então tá. Não, tudo bem, mas era E só você para lembra em qual comentar. aula foi para mim já me localizar? Ah, pior que eu não lembro, porque eu vi tudo no final de semana. Ah, Daí tá. eu vi uma atrás da outra, então eu não gravei muito bem o dia da aula. Só que daí eu lembrei de Eu acho que comentar com a tinha dois senhora. palestrantes do Brasil, não tinha? Isso, aquele mesmo, aquele vídeo lá. Eu vou fazer um exercício de memória para ver em que época foi para mim voltar atrás e verificar. E aí, de repente, eu peço para a faculdade, porque a faculdade até tinha pedido para passar para vocês, para os alunos, né? E daí Aham. me mandaram, eu passei para as duas turmas. Mas como a outra turma estava assistindo na hora, não falaram nada, os que estavam. Eu vou Pois é, só. verificar. Então tá certo. Eu vou Obrigada, prof. verificar, de repente, talvez eu possa te mandar o link também, né? Pode ser também. Você tem o meu registro no celular ou não? Ah, não sei, eu acho que não, eu tenho só o seu e-mail. Daí deixa eu ver. Eu vou colocar aqui. Ou mas se a senhora conseguir compartilhar aqui no chat, eu consigo acessar daqui. O que? O celular? O número? Isso. Eu estou fazendo Uhum. isso. Ah, então tá. Tá, deixa eu apagar, porque daí agora eu repeti um número. Aí, conseguiu visualizar? Sim, aham. Que daí só que eu tenho que fazer dar uma olhada, ver quando que foi, né? Porque eu também não me lembro, mas deve ter sido Eu acho que em, acho que
foi umas 4 semanas atrás, pelo menos. Eu acho que até Então, mais. Eu acho que mais. eu acho que talvez até mais, porque eu ouvi Até bastante mais. aulas, assim, eu vi uma atrás da outra bem rápido. Foi uma palestra E no Mercosul, se eu não me engano. Eu vejo. Deve ter sido em março, em meados de março, por aí. Eu vou dar eu uma acho que olhada. foi isso mesmo. Tá, eu vou Então dar tá, uma olhada, obrigada. que eu olho aqui nos meus arquivos, fica mais fácil para mim verificar, porque eu tenho todos os arquivos das palestras, daí eu consigo achar, e daí eu vou na aula, porque daí foi na aula posterior, né? Uhum. Então tá bom, professora, Tá? obrigada. Tá bom. Conseguiu anotar o telefone aí? Sim, eu dei um print da tela aqui. Tá. Aí, depois também nós estávamos falando o que significa rentabilidade, né? Antes eu falei da lucratividade, né? A lucratividade, então, é o ganho que uma empresa tem em relação à atividade que ela desenvolve, né? E já a rentabilidade indica o quanto se baseia no lucro líquido que tem seu resultado no valor em percentual, né? Então, ele se baseia no lucro líquido que a empresa tem, tá? Então, isso já vai lá no DRE, porque daí o lucro, como é que eu vou te dizer? Tira todos aqueles impostos, todas as coisas que tem, tudo é o lucro líquido realmente, né? Então, isso a rentabilidade dele, tá? Quanto que isso te rende. Porque às vezes as pessoas confundem lucratividade com rentabilidade, né? As pessoas costumam dizer assim, mas a empresa está tendo lucro, porque o que eles dizem está tendo lucro? A partir do momento que ele paga os fornecedores, tudo, ele acha que está tendo lucro. Mas tudo que vem depois para pagar. Não é só fornecedores. Tem as despesas de manutenção, que tem que pagar, tem funcionários, tem que remunerar os sócios, né? Porque eles também trabalham, né? Tem que ter alguma forma de remuneração. E aí não é levado em consideração isso. Tem a manutenção, por exemplo, de veículos, coisa parecida da empresa. Então, isso também tem que fazer. Então, lá no finalzinho, que você vai ver. Daqui a pouquinho, você trabalhou, chegou no final do ano, teve uma rentabilidade de 1%, né? Aí é complicado. Já as demonstrações financeiras têm uma visão agregada da empresa, que suas principais demonstrações contábeis são o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado de exercício, né? Então, como sempre falei, o balanço patrimonial é aquele que nos dá aporte para fazer a análise. Aí alguém pode me dizer, professora, mas e como é que eu vou saber se o balanço está certo ou não? Bom, dependendo da empresa, parte-se do princípio que todas as empresas têm que ter o balanço certo. Agora, a gente sabe que existem empresas familiares, empresas de menor porte, que não seguem todas as normas. Agora, essa disciplina, ela ensina, a gente não faz exatamente para as pequenas empresas, são para empresas maiores, onde tem toda uma estrutura, tudo feito, né? E que, por vezes, eles trabalham muito, mas não têm essas análises, porque o contador não é a pessoa, a não ser que a empresa pague o contador para fazer todo esse trabalho. Mas as empresas normalmente não pagam, elas querem pagar honorários contábeis. E somente. Então, se a empresa não me paga somente honorários contábeis, eu não vou desenvolver toda essa trabalheira, porque isso dá muito trabalho para fazer. Então, é diferente, né? Então, tem algumas empresas que têm um setor específico para fazer essas análises. E daí sim você consegue verificar uma série de questões, uma série de pontos,
que dá para a gente prever, analisar as empresas, analisar como é que elas estão, né? Como é que está o futuro dela, como será o futuro delas ou não, né? Mas, enfim, as principais peças de análise que te levam é o balanço e as demonstrações do resultado do exercício, ou DRE, como a gente costuma falar, né? Tem gente que não... o que é uma DRE? Por incrível que pareça, ainda tem gente que pergunta isso, né? Ou as demonstrações do resultado do exercício. Então, essas demonstrações financeiras, né? Elas agregam bastante dentro de uma empresa, que eu especificamente recomendo, inclusive, para todas as empresas deveriam ter essas análises e deveriam, inclusive, fazer todos os seus registros, porque aquilo que você não registra, você não sabe como é que está a análise da empresa, você não conhece ela. Se você não conhece, você pode achar que está tendo um lucro e não tem. Depois, deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho. E aí, outra questão também que eu posso perguntar: quem são os usuários das informações contábeis? As informações contábeis, né, são os balanços e os resultados que tem dentro desses balanços. Tem algumas pessoas que são os principais usuários que têm muito interesse em cima disso. Queria falar, Sharon, tem mais alguém aí contigo, Sharon? Oi, acho que não, acho que só tá eu, prof. Se eu te perguntar para ti, quem são os principais usuários dessas informações, Sharon? Lembra? As instituições, né, financeiras, de crédito, os bancos, ah, os usuários, tipo aquelas stakeholders, né, que fala, Aham. que, que compram as ações também da empresa, Uhum. os funcionários da empresa, os próprios sócios também têm interesse. Uhum. E acho que eu contei. Os Uhum, acionistas, isso. né? Exatamente. Estudou toda a matéria. E aí também, e se eu perguntar, Sharon, para ti, quais são os processos para análise de balanço? A senhora diz aquelas contas que a gente faz? Não. Uhum. É. Dá para a gente ver a liquidez da empresa, né? O quanto ela está devedora ou o quanto ela tem de disponibilidade para pagar assim, as dívidas que ela tem de curto ou de longo prazo. Dá para fazer também a rotatividade do ativo e do estoque também, dá para fazer a rotatividade dos pagamentos para saber em qual prazo que ela está recebendo. Uhum. E se eu te dissesse que também é para calcular os indicadores, né? A interpretação de quocientes, a comparação com padrões, né? Lembra que tem os padrões? Tá? Lembra? Que tem É que eu não lembrava o nome, quocientes, né? Eu não estava os lembrando desse quocientes, nome. né? E tem os padrões, né? Lembra que assim, para tanto, né? Tem os valores, né? Digamos que para tal coisa tem um padrão, é 1. Lembra? Comparação com os padrões, né? Os quocientes, lembra? Análise de quocientes. A Não senhora assisti. diz das análise vertical e análise horizontal? Não, dos quocientes, análise dos quocientes. Ah, sim, que são os índices, né? Tipo, de Isso, isso. endividamento, o índice Uhum. de Exatamente. liquidez. Isso. Também nós temos alguns índices que não podem ser, como é que eu vou dizer, ser tratados ou isoladamente, né?
Quais seriam eles? Não sei, prof. Por exemplo, né? Se eu for tratar os índices, eles não podem ser tratados isoladamente, né? Eu tenho que sempre comparar ele com alguma coisa, né? Então, eu sempre preciso comparar uma conta com outra, ou um período com outro, né? Então, se eu perguntar assim, ó, eu consigo comparar um índice isoladamente? Ah, certo. Não, porque isolado ele pode estar fora de contexto, né? É, é. Eu não tenho, né? Não, porque se eu for fazer uma análise vertical, eu estou comparando uma conta com a outra, né? O ativo com cada uma das contas, o passivo com cada uma das contas, né? Então, eu não está sendo isolado. Se eu estou fazendo uma análise horizontal, eu estou comparando as mesmas contas, só que em períodos, por exemplo, se eu estou comparando o caixa de 2018, estou comparando 2018 e 2019, né? Sim. Então, eles não podem ser isolados, sempre tem duas coisas que precisam trabalhar juntos, né? Certo. Também, se eu pedisse assim, os índices evidenciam aspectos da situação econômica e financeira da empresa, né? Esses índices poderiam ser aspectos da situação econômica e financeira da empresa. Esses índices seriam o quê? Uma situação financeira, situação de liquidez, a estrutura de capitais, a situação financeira e liquidez, ou somente uma estrutura? Eu acho que em relação à estrutura é a econômica, né? E Econômica a e financeira financeira da é mais empresa. a questão da liquidez mesmo, para saber se ela tem, se a empresa tem caixa, assim, para honrar as dívidas. Então, se eu perguntar assim, os índices, né? Se eu perguntar assim, os índices evidenciam os aspectos da situação econômica e financeira da empresa. Então, esses índices seriam a estrutura de capitais, a situação financeira e a liquidez, né? Esses seriam os índices, né? Que seriam os maiores evidentes. Depois também nós temos a análise vertical e a análise horizontal, que essa vocês não vão esquecer nunca mais, né? A análise horizontal e vertical. A análise horizontal e a vertical são representadas em números ou em percentual? Em percentual. Percentual, tanto a vertical quanto a horizontal? A vertical a gente vai verificar o quanto aquela conta que a gente quer representa do total, né? Ou do Sim, total do ativo, ou do total do passivo. isso, E daí tem que ser percentual. A horizontal é também o quanto cresceu ou quanto diminuiu de um ano para o outro, né? De um período para o outro. exatamente. Exatamente. Elas representam tanto a análise horizontal quanto a vertical, a análise dela sempre será em percentual, tá? Mas aí vocês têm que prestar atenção, como eu estava falando antes, isso não aconteceu na FACVEST, em outra universidade. Eu tive um aluno que recorreu, pediu revisão de provas, porque tinha reprovado, e foi nessa disciplina também. O aluno conseguiu me colocar todos os resultados. Por exemplo, se era o resultado 10%, ele colocava 0,10. Era 25%, 0,25, né? E ele recorreu que estaria implícita a resposta, que seria 25% ou 10%. E daí eu disse, não, 0,25 é uma coisa, 0,10 é uma coisa, 10%, 10
10,0 é uma coisa, 0,10 é outra. Se você me diz que é a mesma coisa, então eu troco R$ 1 meu por 10 teu, é a mesma coisa. Então eu te dou R$ 1, tu me dá 10. Não, prof, não é a mesma coisa. Ou 10 centavos por 1 centavo, não é a mesma coisa? Não, né? E aí, então, isso que muita gente na análise diz, professor, mas também esses balanços tem um monte de números. Sim, são números. Aí eu digo sempre, 2 casas depois da vírgula. As pessoas me colocam 500 casas, daí colocam 0, não sei o quê. Primeiro, não sabem usar a calculadora. Segundo, eu não tenho como ensinar na graduação a pessoa a deslocar a vírgula para um lado ou para o outro. Segundo, tudo é feito numa calculadora. Eu não tenho como ensinar as pessoas a usarem a sua calculadora, né? Então, O prof, a prova vai ser, a gente vai ter que fazer conta ou ela vai ser mais teórica? vai ter alguns cálculos. Tá. Vai ter alguns cálculos, tá? Então, são essas questões em que as pessoas precisam verificar, né? Eu preciso ver e preciso conhecer minha calculadora. Mas o balanço está em milhões, professora. Como é que eu vou saber quanto que é 10%? Chama de quanto que é um percentual. Mas deixa duas casas, depois da vírgula, tu vai dividir um numerozão por outro numerozão. Não vai dar um numerozão, vai dar um percentual, né? Tem que fechar em 100%. Análise vertical tem que fechar em 100%. Como que vai dar um numerozão se tem que fechar em 100? Como que vai me dar 900% se fecha 100? Né? Se é percentual. É uma coisa muito óbvia, né? Como que um número vai me dar 900 ou outro 0, tudo 0, não sei o quê, se tem que fechar em 100%. Então, são coisas um pouquinho lógicas, né? E que a gente não tem como ficar ensinando isso. Tu sempre, o que tu vai, eu digo, tem que fechar lá nas primeiras aulas, eu mostro, explico, mostro. Aqui tu faz a análise, o percentual lá para você saber se você acertou, soma todos os índices, fechou 100%? Ok. Ou vai dar 99,98, ou vai dar 100,02, né? Um errozinho, uma margem de erro de calculadora, de diferença de arredondamento de calculadora para calculadora, tudo bem. Agora, eu não posso considerar erros assim grotescos, né? Aí não tem como, né? Não tem como. Então, a análise vertical apresenta o valor relativo ao quê? Análise vertical. O valor relativo de cada conta das demonstrações analisadas em relação ao valor base. O que seria esse valor base? Se eu estou fazendo uma análise vertical, o valor base, vamos pegar, nós temos o ativo e o passivo. O que é meu valor base do ativo? Né? Eu vou começar a fazer análise vertical. O que é o meu valor base do ativo? É meu ativo total. Eu começo lá de cima com a primeira conta, sempre em relação ao meu ativo total. Ele é a minha base. Se eu for fazer do passivo, quando eu estou fazendo o passivo, a minha base é o total do meu passivo. Então, o total do meu passivo, cada uma das contas em relação ao meu passivo. O meu passivo é a minha base. Professora, mas a senhora escreveu lá na prova. Qual é que é a base? Mas a senhora ensinou nós calcularmos que era cada uma das contas com o total do ativo. Tá, mas o que é a base, então? Não é o ativo?
que é a base do outro lado? O passivo. São as coisas que, assim, por isso que eu digo, quando eu disse, as pessoas precisam sair da caixinha, né? Não pode ficar dentro de uma caixinha quadradinha, assim, tem que pensar um pouquinho fora, sair, porque a gente acaba ficando muito refém daquele quadradinho e tu não consegue pensar um pouquinho mais, né? Não consegue. Quando tu muda um pouquinho a pergunta, a pessoa já não sabe mais responder, porque ela é refém da maldita caixinha. E aí eu volto a dizer aqui, Sharon, já que você está aqui, que não é o teu caso, que eu sei que você é super estudiosa, mas essa disciplina, ela é a minha disciplina que eu mais amo da área de contabilidade. Ela entra na multidisciplinaridade, porque você tem que conhecer contabilidade, tem que conhecer economia, tem que conhecer mercado, tem que conhecer percentual, tem que conhecer estatística, tem que conhecer matemática, tem que, né? E aí eu estava falando lá no começo que existe essa necessidade de vocês que são extremamente jovens, de saírem da caixinha daqui e não ficarem somente no débito e o crédito, que se vocês ficarem lá fazendo só, ai, professora, essa disciplina eu não gosto porque ela é muito teórica, ela é muito não sei o quê, não tem débito e crédito, a gente não faz débito e crédito. Se você quer fazer só débito e crédito, você vai ser eternamente um auxiliar de contabilidade, fazendo débito e crédito. Nem precisa ser contador para fazer débito e crédito. Nem precisa gastar, fazer uma faculdade para fazer débito e crédito. Não precisa. Vocês podem fazer cursos aí que tem por ali e vocês aprendem a fazer débito e crédito. Agora, vocês precisam ser especialistas. Essa disciplina é uma das que te dão um aporte para vocês abrirem um pouquinho o horizonte, sair um pouquinho da caixinha e para trabalhar em outras áreas. Quem se especializa nessa área, que quer trabalhar em empresa, trabalhar somente com isso, em empresas grandes, a média de salários é de 15 a 20 salários mínimos, que para mim é um ótimo salário. Para mim, um ótimo salário. Tá? Só um momentinho, Sharon. Só um momentinho que deu um contratempo aqui. Voltando aqui. Tive invasão de um hack na sala. Tá? Então, é isso que eu estava falando. Vocês precisam migrarem para outras disciplinas, tá? E já eu sei que no teu caso não é o caso teu, Sharon, porque você já bem, conhece uma série de áreas assim que conhece, que eu até gostaria de ter uma aula contigo sobre importação e exportação, né, Sharon? Onde é que você Imagina, prof. Ah, é? Só sei o básico. Não, eu queria ter uma aula contigo de importação e exportação, porque não conheço nada disso. Não conheço nada disso. Eu gostaria. Tá? Então, eu até vou dar uma agilizada aqui, Sharon, que daí eu te libero mais rápido, depois tem um videozinho para nós vermos aqui, né? Então, os índices de liquidez são bons ou ruins? É aceitável ou o giro do ativo está melhorando? Então, assim, por exemplo, se eu perguntar, no momento da análise dos indicadores financeiros, o que deve ser considerado? Tá, Sharon, vamos lá. Se eu te perguntar assim, tu está fazendo uma análise lá na tua empresa, tá? No momento da análise dos indicadores financeiros, o que deve ser considerado? Os índices de liquidez, lembra que lá, bem no comecinho, lá agora, estão bons ou ruins?
É aceitável? O giro do ativo está melhorando? O que você acha? Estes são os principais indicadores que você tem que analisar, tá, Cheryl? Então, os índices de liquidez estão bons ou ruins? Tá? Então, quando você estiver fazendo uma análise lá, você precisa ver os índices de liquidez, que tem todas aquelas fórmulas, não sei se você já chegou lá naquelas fórmulas, se já chegou a ver as aulas das fórmulas, né? Os índices de liquidez são bons ou ruins? É aceitável? Né? Porque tem os índices que são aceitáveis. O giro do ativo está melhorando, está piorando, né? O que é o giro do ativo? Lembram que lá tem quantas vezes o meu ativo gira em relação a minhas, né? O ativo é onde me faz render, né? Quantas vezes ele gira em relação a minhas despesas, meus gastos, né? Tem e essa parte aqui, ó, quando você faz isso aqui, é uma parte muito interessante que a gente consegue perceber, às vezes as empresas morrem. Só um pouquinho, acho que tem alguém entrando. Não. As empresas morrem, que eu digo, vão à falência mesmo, porque não, esses índices aqui eles não são medidos. Mas nem que seja no caderno, como eu disse para um cliente meu, e eu cansei, eu desisti porque eu cansei. Sabe quando você cansa? A pessoa não tem noção. Você compra. Quanto você comprou no mês? Eu não sei. Como? Não tem como. Quanto você vende por mês? Aproximadamente tanto. Não dá aproximadamente. Não pode ser aproximadamente. E aí, aquele maldito costume que eles têm de não passar tudo no caixa, né? Na registradora. Daí eles não sabem. E aí, o que acontece? Se a pessoa não sabe nem quanto comprou, como que ele sabe? E o controle das duplicatas para pagar? Ele não sabe se pagou, se não pagou. Então, isso, sabe quando você cansa de dizer, mas então faça um controle, entrada e saída, compras. Pelo amor de Deus, não quer ter um controle financeiro dentro da tua empresa. Um caderno simples, façam isso. A gente cansa, e aí depois tu vê assim, a pessoa precisa de dinheiro, vai no caixa, retira. Precisa de dinheiro para ela, ele proprietário, vai no caixa da empresa, tira. A esposa precisa de dinheiro, vai no caixa e tira. Não tem, né? Não tem como. Mas é só de lá que a gente vive. Mas então você precisa fazer esse controle. Quanto você tira por mês? Eu não sei, 30 mil? Eu não sei. Me diga qual é a pessoa que ganha 30 mil por mês hoje. Se você está precisando tirar 30 mil por mês para você viver, tem alguma coisa de errado. Eu digo mesmo, eu sou muito, sabe? E aí você enche, literalmente, e diz, olha, tchau, vai, porque eu não... Aí não paga imposto, não paga INSS, não paga FGTS, não paga nada. E, não. Tem uma hora que a gente diz, meu Deus, eu não aguento mais isso, né? Então a pessoa não sabe, não tem controle. Os índices de liquidez estão totalmente fora do padrão. Neste caso, para essa empresa, eles estão totalmente fora. Não mede nada. Não mede nada e aí não perpetua, não vai a lugar nenhum, tá? E aí, se eu perguntar para ti, a análise de balanço deve também questionar a validade dos números apresentados nas demonstrações? Claro,
Aí tem que verificar se foram feitos todos os estoques, se foi feito a depreciação, né? Se foi feito tudo isso, se não tem estoque que deixou de ser registrado. Isso tudo é feito nos balanços. Quando a gente começa a ver de um ano para o outro, faz a análise horizontal, a gente começa a ver nesses índices de liquidez, a gente primeiro faz a análise vertical, horizontal, depois tu vai para os índices de liquidez, né? E aí tu começa a passear dentro da empresa. Como a gente diz, começa a juntar todas essas informações. Isso dá um mega trabalho para a gente fazer isso. Digamos que você dá muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. E exige muita concentração, porque você começa a calcular, tem vários indicadores para calcular, que não é um só, e um indicador te leva a comparar o outro e buscar o outro e começar a buscar índices, como é que eu vou dizer? A interpretar aqueles índices. E aí começa a te levar a fazer questionamentos dentro do próprio balanço. E aí que você começa a ver, né? Nesse caso, aí que eu fiz essa pergunta, as análises do balanço devem também questionar a validade dos números apresentados. A validade, quer dizer, a validade é a veracidade, não é o prazo de vencimento, a veracidade dos números apresentados nas demonstrações, né? Aí, para verificar se todas as provisões foram feitas, se foram feitas algumas retificações de estoque, se todo o estoque saiu, se não tem, o que foi feito com o estoque, né, digamos que um supermercado, estoque obsoleto, o que aconteceu, com os preços, como que está o preço do mercado. Daqui a pouquinho meu produto não tá saindo porque eu estou colocando uma margem de lucro muito grande em cima dele e ele está apodrecendo dentro do meu mercado. Então, isso tudo precisa ser analisado, tá? A análise de balanço também pode questionar a validade dos números apresentados nas demonstrações contábeis também, porque se o balanço não está de acordo, as demonstrações contábeis também pode ter dado alguma coisa errada, tá? Então, pode não. Se o balanço não está correto, os números não têm veracidade deles, as demonstrações contábeis também, os números vão refletir, porque uma puxa o outro, né? E uma outra questão também, a análise de balanço também deve questionar a validade dos números apresentados nas demonstrações, né? E verificar se a empresa também tem uma questão de auditoria, né? Daí também tem que verificar se o auditor já teria apontado alguns indícios de alguma coisa, de repente já tem uma nota que os auditores dentro da própria empresa, auditores internos ou externo, já tenham feito algum apontamento, né? E aí também daí tu pode relatar conforme a análise do auditor tal, também pôde ser constatado através desses índices que foram calculados, constatou-se isso. Então, ok, fecha com tudo, né? Porque, assim, a pessoa que faz as análises, ela, às vezes, tem que ver como que você vai levar esses resultados para a gerência, tá? Porque a gerência pode interpretar como se fosse um afronto à gestão dela. Mas, na verdade, não é um afronto. Como é que eu diria? É a veracidade dos números. Os números falam por si só, né? Então, é isso que tu está dizendo. Bom, os números estão falando isso.
eu não, quando a gente vai apresentar esse relatório, esse relatório para a gerência, tem que ter muito cuidado como você vai apresentar, a forma de apresentar esses dados, como é que eu vou dizer, a forma como você escreve esses dados para o gerente, para os gerentes não se sentirem afrontados, né? Porque você está apresentando números, então os números falam. Então, o que os números me disseram foi isso, ok? Então, você está se eximindo de dar a tua opinião. Tu não vai dar a tua opinião em forma nenhuma, nunca. Tu só vai relatar os resultados dos números, ok? Agora, se eles for solicitado alguma sugestão, ok, pode ser dado. Mas se não, é só um relato dos números, senão não pode fazer, como é que a gente diz, sugerir alguma coisa, tá? Somente solicitado, porque você é um analista, não é um consultor, não é nada, tá? É um analista, então você só relata números. Porque daqui a pouquinho você vai encontrar, digamos assim, ó, lá no passivo, tá? Está fazendo uma análise horizontal, ou vertical, e você encontra, né, o ano lá, tem a folha de pagamento, não sei o quê, e aí o que, que eles podem dizer assim, nós estamos com uma folha de pagamento muito alta, tem que reduzir, tem que reduzir. Mas aí, o que, que você começa a perceber? Não foi lançado Prolabore da forma separado, lançou-se tudo em folha de pagamento. Prolabore tem que ser lançado separado, tá? E lançou tudo na mesma rúbrica, salários. Então, você não tem como identificar o que é salário das pessoas e o que é salário, Prolabore. E, na verdade, está sendo questionado, a folha está muito alta, nós vamos começar a demitir. Mas daqui a pouquinho, você demite, a folha continua alta. Mas o problema não é na folha, é no Prolabore. Né? Então, essas questões que precisam ser questionadas. Mas aqui, né, aí, no teu relatório, assim, tu vai dizer, aqui a folha está assim. E aí tu pode fazer as perguntas. Existe Prolabore? Sim ou não? Aí tu vai perguntar para o contador. Tem Prolabore? Ele vai dizer sim, tem Prolabore. Bom, então aqui o Prolabore está lançado junto com a folha. Aí tem que ser feito um ajuste. Certo? Porque em cima de Prolabore incide INSS também. E o INSS do Prolabore tem um percentual muito diferente dos funcionários. Também vai dar uma escala diferente. Então, por isso que tem que ser bem separadinho, tá? Então, assim, sempre através de perguntas, com o contador, tu pode perguntar isso. Né? Existe? Ok, existe. Então, aí sim, pode ser sugerido para que seja feito separado, para a gente saber exatamente como é, para mim dizer se está muito alto ou não. Tá? Sharon, tá me ouvindo? Quer falar alguma coisa? Oi, prof. Não, tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Tá, eu vou passar um vídeo, tá, Sharon? É bem legal. Deixa eu só... É para nós concluirmos a nossa disciplina, tá? Então, para concluir a nossa disciplina aqui, eu vou... Opa, não é aqui... Para concluir nosso semestre aqui, eu vou passar um vídeo para que a gente possa... é um pouquinho assim... Essa questão, assim, um pouco está todo mundo dizendo, essa infelicidade, essa não sei o quê, eu estou infeliz, mas por que eu estou infeliz? Tá? Então, a gente precisa entender algumas coisas. Tu só me diz se você está visualizando, Sharon. Sim, tô visualizando. Tá, eu vou deixar com o volume baixinho, só para você me dizer se você ouve também ou não, tá? Tá.
Esse de fato é o emprego que eu quero? Estou ouvindo. Esse é o emprego que eu quero mesmo ou eu estou aqui por inércia? Pouco antes do câncer consumir sua vida, por que as pessoas buscam a infelicidade? Ouviu, Sharon? E quando a infelicidade chega, ela se surpreende. Sim, Sharon? sim, prof. Isso é uma das coisas Sim, dá pra mais ouvir. difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a Sharon? vida escrita por Estava mim. escutando? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Então agora deixa eu pausear aqui e voltar, que daí fica tranquilo. Agora, encaminhando a uma reflexão que pode não parecer, mas é uma das coisas mais difíceis deste planeta. É a ideia socrática. Conhece a ti mesmo. Esse é o emprego que eu quero, mesmo eu estou aqui por inércia. Pouco antes do câncer consumir sua vida, por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Agora, encaminhando a uma reflexão que pode não parecer, mas é uma das coisas mais difíceis deste planeta. É a ideia socrática, que conhece a ti mesmo. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse um personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo, primeiro passo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo. Não existe inveja branca. Não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz, comprei um carro bom. E eu fico, que bom. Nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia. Se o meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante. O que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para os meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois que o tempo eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar, uma pessoa dá mais foco, ser mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6. Não, se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com uma, ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, mas com coisas simples, muito simples, que eu realmente desejo. Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar. Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, o que você está lendo? Todos estão lendo Machado. Todos estão lendo livros, você começa a perguntar dos livros, nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado. Porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas elas mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho. Ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que realmente você deseja? O que realmente você gosta de axé? Cai de boca.
Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa que vai acontecer na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin e o ponto certo, o pensador, mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para você como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento? Isso é bananeira, já deu caixa. Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra, depois na semana seguinte o fotógrafo me procurou da palestra e disse: professor, larguei minha esposa, graças ao senhor aconselhou. Não é isso. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, largue. Se for, largue. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo? Eu estou aqui por imerso. Adiante, conhecimento de si e a consciência do indivíduo como ser histórico. Talvez seja a questão mais difícil para que as pessoas se convençam. O que acontece na minha vida tem a ver com a minha assinatura neste processo. Eu não aguento gente me dizendo: o que você engordou? Tireoide. Todo mundo tem tireoide. Ossos pesados, metabolismo lento. Não sei, eu comi uma alface, ganhei 7 quilos. Sempre mentira. Sempre mentira. Por que você não aprendeu inglês? Eu não tenho jeito. Eu vou dar um jeito. Quando as pessoas me perguntam: como é que você consegue ler tanto? É fácil, mas é um segredo que eu não conto para todo mundo. Eu sento na cadeira e estudo. É um segredo muito raro, eu não passo para todo mundo. Nossa, mas você tem jeito. O jeito era sentar sábado à tarde e decorar verbo regular em inglês. Esse era o jeito. Que eu tinha jeito para línguas. Que eu tinha consciência de que eu sou um ser histórico. Quanto eu ganho, quem eu estou, quanto eu sei, o meu corpo dentro dos limites do humano é uma decisão minha. A minha felicidade é uma decisão minha. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud pergunta: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai num lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia de quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do mundo: ai, que saco, não sei se eu estou assim. É óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer. E isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Uma pessoa que trabalha comigo manifestou muita admiração pelo número de horas que eu invisto no Natal ser interessante. Eu gosto muito de Natal e invisto muito, em vários sentidos no Natal. E essa pessoa me disse: mas como eu queria que fosse assim na minha casa? Eu perguntei: como é que você acha que acontece na minha? Eu fico quieto e os anjos descem na noite de Natal e distribuem a ceia, as apresentações artísticas, ou desde agosto. A gente está lutando para fazer do Natal uma festa interessante, apesar da presença de noras e genros. Quer dizer, o que você acha que acontece na minha casa? Eu estou fazendo isso. E se eu não fizer, não acontece. Esta é a consciência de ser histórico. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Não por destino, não por caro, não por código genético. A vida escrita dentro dos limites do humano. Adiante.
Isto é a superação de tudo que seja karma, tradição. Aí você fala muito alto, é sangue italiano. Gente, sangue tem A, B, e O, só. Não tem italiano. Nossa, mas você é muito pontual, sangue alemão. Sangue, de novo, a espécie humana só tem 4 tipos. Só. Cultura não passa pelo sangue, isso é crença de racista, que é uma das grandes imbecilidades da humanidade. Cultura não passa nada, é hábito, é sociedade, é cultura, é vontade. É um Machado de Assis, que filho de 2 pessoas de baixa extração social no Rio de Janeiro, nascido em 1839, decidiu aprender francês, mas não tinha dinheiro para aprender francês. Foi trabalhar numa padaria, onde o dono era francês. Enquanto embrulhava pão, repassava para o dono verbo être e avoir. E aprendeu francês fluentemente. Ele quis. Não é que todos tenham que querer, não é que todos tenham que falar francês, não traz felicidade em si, mas ele quis. Tudo que seja externo é, para os existencialistas, má fé. Má fé é quando eu digo que você não foi feliz no casamento, não encontrei a pessoa certa. Gente, tudo que acontece é minha escolha e meu poder. A partir do humano adiante, com isso, vem este conceito complicado para as pessoas. Vocês são protagonistas da vida de vocês. Não existe sina. Nossa, você fala bem, é porque eu sou de aquário, signo de ar. Quem é de ar, Gêmeos e aquário, fala, como você motiva câncer? Câncer chora a todo instante. Câncer se emociona com o pôr do sol. Pisciano abraça e fica horas abraçados. Seu gênio é meio bruto. Ares, nossa, Ares. Como você é vingativo, Escorpião? Escorpião é vingativo, é água profunda. Escorpião diz que te perdoa e 2 anos depois joga na cara. De novo, né? Você é avarenho, taurino. Nossa, taurino para guardar dinheiro é uma coisa. Como ela é bonita em Libra, é o signo da estética. Tudo isso, gente, é pura e absoluta enrolação. Tudo é absoluta enrolação. É simpático como conversa de botequim, mas é isso que forma o roteiro. O roteiro é escrito por um roteirista chamado você. Essa é a questão mais difícil de convencer as pessoas. Você quer escrever um livro? Você quer viajar? Você quer aprender uma língua? Não é fácil por igual para todas as pessoas. Não é fácil por igual. Um belga pega uma bicicleta e sai do país. E vai aprender uma língua 20 quilômetros da casa dele. Outros ficam a vida inteira. Mas é possível. Se você quer estabelecer um momento, não seja necessário adiante. Sharon? Então... Oi, prof. Oi. Gostou? Muito boa, Eu me diverti muito. É bem verdade. Então, olha, eu tenho para dizer para você que foi uma honra estar aqui com você, principalmente você que é super estudiosa, né? Gostaria de te encontrar o semestre que vem, novamente. E desejo uma boa prova para ti, para teus colegas também. E por hoje eu tenho concluído. Muito obrigada, professora. Foi muito bom esse semestre. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Alguma coisa de saber? Tem alguma dúvida? Não, a princípio era isso. Eu mandei uma mensagem ali para a senhora no chat. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Prof, depois que parar de gravar... Tá, então tá. Tá bom. Eu te espero aqui, tá? Tá bem. Tá? Então, termina a nossa aula de hoje aqui. Foi um prazer tê-los aqui. Desejo a vocês boa prova. Estou no meu e-mail, que vocês já conhecem. Podem tirar as dúvidas, me chamem, qualquer coisa. Nos veremos, talvez o semestre que vem ou não, sabe Deus como, tá? Tchau, tchau.